colocar aqui que nós estamos gravando a palavra. Nós vamos comprar um computador novo em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Mas essa semana a gente vai ter só o áudio também. Bom, o tema dessa manhã é quando Deus derrama o Espírito. Quando Deus derrama o Espírito, a gente vai entender. Livro do profeta Joel, vou ler só aqui um versículo e a gente vai discorrendo. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: E acontecerá depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Irmãos, vocês se lembram que recentemente a gente falou aqui sobre o livro do profeta Joel. O Senhor vinha movendo o nosso coração para nós fazermos um jejum, e naquela semana o Senhor começou a falar assim insistentemente ao meu coração com o livro do profeta Joel. Então, por isso, fui buscar de Deus o que Ele tinha para nós. Nós trouxemos essa palavra aqui, se você não ouviu, está lá no canal do YouTube, é só você pegar. E o que tinha acontecido ali? Eles estavam passando por uma grande crise, onde os gafanhotos tinham devastado a plantação, a agricultura, o pasto. A situação ficou tão crítica que os animais não tinham o que comer, e os animais morreram, e não tinha nem o que oferecer para o Senhor no templo do Senhor, porque ofereciam-se ao Senhor azeite, oferecia cereais, ofereciam animais, não tinha nem o que oferecer no altar do Senhor. E diante dessa grande calamidade, o Senhor levanta o profeta Joel e pede para que esse povo se quebrante, para que esse povo se arrependa, para que o povo se dobre diante do Senhor e clame ao Senhor. Ele pede para que chorem, e todos, chorem os sacerdotes, chorem as crianças, chorem o noivo e a noiva, e até os que mamam, para estar em jejum, em quebrantamento diante do Senhor, para que o Senhor viesse mudar aquela situação, para que o Senhor viesse mudar aquele cenário. E Deus fala através do profeta Joel, quando vocês estiverem nesse jejum, nesse quebrantamento, nesse verdadeiro e genuíno arrependimento, quem sabe eu não vou mudar essa história e vou trazer tudo de novo, e as árvores vão reverdecer, os pastos, e vão dar os seus frutos, e vai ter vinho, vai ter mosto, e vai ter de tudo, e eu vou restituir aquilo que os gafanhotos levaram, vai ser restituído para vocês. E ele conclui dizendo: e depois disso eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Era uma crise que tinha acontecido, Deus chamando a atenção do seu povo para olhar para Ele, porque Ele queria não só mudar a situação do povo naquela hora, mas Ele tinha uma promessa de derramar do Espírito. E essa promessa de derramar do Espírito, irmãos, é algo que o Senhor vai fazer nos últimos dias. Em Atos 2 começou esse derramar, onde foi maravilhoso, e o Senhor começou a derramar em Atos 2 e continua derramando até hoje aqueles que estão sedentos. Mas foi extraordinário o que aconteceu naquele dia. As pessoas saíram curando, operando milagres, como Jesus fez. Há uma promessa pela palavra de Deus que antes, muito próximo da segunda vinda do Senhor, vai haver esse derramamento agora em uma escala muito maior do que foi Atos 2. Você pode imaginar o que foi isso? Que se Atos 2 foi tudo aquilo, vai ser numa escala muito maior. Atos 2 aconteceu ali em Jerusalém. Esse último avivamento vai ser sobre toda a igreja, vai ser sobre todo o globo, vai ser em todo lugar. Pessoas serão cheias do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que está acontecendo tribulação, o Espírito Santo está agindo de forma gloriosa. E essa é a profecia de que a igreja vai ser gloriosa antes que Jesus volte, antes que Jesus venha. E quando nós chegamos no Ticum, eu até sabia assim, o tema da conferência, mas, para falar bem a verdade, não tinha me atentado tanto. E a gente chega lá e o tema da conferência é reforma e avivamento. E, por falar em reforma e avivamento, obviamente, algumas vezes foram citadas a palavra do profeta Joel, porque é a expectativa que nós temos. Mas trazendo a importância de que nós sabemos que vai acontecer esse avivamento nos últimos dias, mas que o Senhor continua derramando chuvas de avivamentos. Em todos os tempos o Senhor derramou.
E nessas chuvas de avivamento foram coisas extraordinárias que aconteceram em vários lugares. Aí você pode estar me ouvindo aqui, mas o que é avivamento? Se eu pudesse, assim, falar de uma forma simples ou resumir, avivamento é quando nós recebemos a vida do Espírito. É o Espírito vivificando em nós. Quando a gente converte ao Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele faz uma obra de regeneração. A gente passa a viver uma nova vida produzida pelo Espírito Santo. É a vida do Espírito Santo. Mas esse avivamento não é só aquela obra que o Senhor fez, mas é um revestimento de muito poder do Senhor que vem do alto. Então, avivamento é vida outra vez no Espírito. Avivamento é trazer o extraordinário naquilo que está natural para a gente. E o que eu tenho observado, irmãos, é que nós estamos muito quietinhos, que nós estamos muito normais, que nós estamos muito acostumados a viver a nossa vida cristã, a sermos bons leitores da palavra, bons realizadores de devocional e participantes dos cultos, e de talvez entregar as nossas ofertas, mas o Senhor quer fazer muito mais. E não pode ser normal. Ser crente não pode ser normal. E se para nós está normal, irmãos, a gente precisa de um movimento, a gente precisa de mudança, a gente precisa do agir do Espírito Santo. O avivamento você tem uma ideia aqui, quem já recebeu uma visitação de poder do Senhor? Esse avivamento é essa manifestação de poder muito potencializada. Então, Deus quer fazer isso com a gente, irmãos, neste lugar, nessa comunidade. E Deus quer fazer, e para fazer na comunidade, Deus vai fazer na vida de cada um particularmente. Trazer esse avivamento na vida de cada um de nós. Deus quer que a sua vida com Ele seja diferente. A gente precisa sair do 20 por hora, irmãos, e a 200 por hora no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua fazendo as mesmas coisas, Ele continua fazendo as mesmas obras. Então, eu quero ver os milagres acontecerem neste lugar, nas nossas vidas, no nosso meio. Agora, o que eu posso fazer para o avivamento acontecer? Eu posso fazer pouca coisa, sabe por quê? Porque o avivamento não depende de nós. Depende do Senhor querer enviar. É Ele que envia, é Ele que faz. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pedir. Eu posso clamar. Eu posso preparar essa terra para receber a chuva do Espírito, a chuva de avivamento. Como é que está a terra do seu coração? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de jejum? É para a gente pensar, tá? Como é que está o seu testemunho lá no seu trabalho? Como é que está a sua vida lá nos seus afazeres domésticos? Como é que está a família? Talvez a sua resposta está muito bem, obrigado. Vamos indo. A força do Senhor. Tudo bem. Estou levando a minha vida cristã. Mas uma outra coisa que nós temos falado aqui é que a gente se perde. A gente se perde, irmãos. E a gente começa a falar, é pesado, mas é verdade. A gente se perde, a gente se torna idólatra. Já falei isso aqui. É o que Deus está queimando no meu coração. A gente se perde, a gente se torna idólatra. Por quê? Já que eu sou um bom crente, já que está tudo bem, eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar dos meus negócios. Eu preciso cuidar do meu dinheiro que eu estou juntando. Eu preciso cuidar. E não há nada de errado isso, se isso tiver uma proporção de segundo ou terceiro lugar na sua vida. E aí a gente se perde, a gente começa a cuidar do nosso próprio eu, da nossa própria vida, das nossas próprias coisas. E não temos tempo para o Senhor, não temos tempo para a obra do Senhor, não temos tempo para as coisas do Senhor. O livro do profeta Ageu é um outro livro que está falando quando eles vêm para reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava destruída. Eles começam
com toda alegria, começa a reconstruir, faz adoração ao Senhor, celebra porque voltaram, celebram porque tem a alegria de reconstruir o que foi quebrado. E aí se levantam ali os opositores, mandam carta para o rei manda embargar a obra. E aí sabe o que eles fazem? Já que a gente não pode fazer, vamos cuidar da nossa própria casa. E aí eles começam a cuidar da casa deles, começam a passar cal nas paredes, começam a construir as casas. E aí o Senhor vai levantar o profeta Ageu para falar para eles uma palavra dura. E vai falar para eles, está vendo o que está acontecendo com vocês? Está vendo que tudo que vocês recebem, vocês põem na mesa? E parece vocês tudo colocam num lugar, parece que você colocou no saco furado. E aí, quando vocês trazem as coisas para a mesa, não fica nada, por quê? O Senhor está falando, porque eu estou soprando. Deus estava soprando, Deus praticamente furou o saco. E Ele vai falar, por quê? Porque vocês deixaram as minhas coisas e foram cuidar da vida de vocês. Então, vocês precisam voltar para fazer a minha obra, para reconstruir o templo. E aí ele faz de novo promessas. Esse é desse Deus que chama e faz promessas. E, irmãos, não é diferente, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, porque quando a gente vai deixando as coisas do Senhor, nem era isso a palavra, já sai do meu coisa. Quando a gente deixa as coisas do Senhor para depois, querido, vai ser saco furado. Vai ser soprada a mesa. Aí você fala assim, mas você não sabe vendo minha conta, meus investimentos só estão ótimos. Mas é um soprar diferente. Parece que a gente vai ficando preso em outras coisas. Isso vai impedir o derramar do Espírito na nossa vida. A gente começa a pensar muito nas coisas dessa terra. E aí eu preciso buscar Deus por quê? Eu preciso ir, porque vai que eu não busco e vou para o inferno. Eu preciso buscar a Deus porque eu preciso dessas bênçãos. E repito, não tem nada de errado de querer bênção. Pede porque Ele falou para pedir, Ele faz, Ele dá, pode pedir. Mas Ele não pode ser só o Deus que precisa fazer na minha vida. Ele precisa ser o Deus que é adorado. O Deus que é a razão da minha vida, o Deus que eu quero falar palavras de amor, o Deus que eu quero me derramar, o Deus que eu quero cantar uma música para Ele, 2, 3, de joelhos dobrados. É esse Deus. Ele não é o nosso servo e nós o Deus deles dizendo faça, faça, faça. Nós somos os servos e Ele é Deus que por misericórdia tem nos dado tudo que temos e tudo que somos. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus nos desperte para o quanto nós precisamos do agir do Espírito na nossa vida, quanto a gente precisa de vida de Deus em nós de novo, o quanto que nós precisamos que Ele sopre o Espírito na nossa vida outra vez, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Tem uma frase que eu já falei para vocês, mas ela encaixa muito bem nessa hora, do A.W. Tozer, que ele diz assim, que se o Espírito Santo fosse retirado da nossa igreja hoje, e hoje o que ele escreveu já faz muito tempo, 95% das coisas que nós fazemos, continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo tivesse retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que estavam a ser feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Por quê? Porque a igreja primitiva era 100% Espírito Santo. Era 100% o poder do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente ouviu lá várias vezes, e a gente sabe que é verdade, que o Espírito Santo pode não vir e o culto continuar a mesma coisa. E talvez a gente se emocionar e tantas coisas acontecerem, mas ele não veio. E o culto acontece normalmente, talvez a gente saia falando que bênção, mas não foi, ele não veio. Irmãos, hoje eu quero clamar para que essa igreja seja reavivada e cheia do poder do Espírito Santo. Se for para fazer sem Ele, eu não quero fazer. Se for para a gente se reunir sem Ele, não faz sentido, gente. Então, eu quero dizer, como no livro de Joel, Senhor, eu quero rasgar o meu coração, eu quero estar nesse lugar, nós queremos receber o poder do Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um sopro, ele não é só isso, ele é muito mais, ele é Deus.
Ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Não é porque a gente fala que é a terceira que Ele está em terceiro lugar. Eles são três em uma só. É o poder do Senhor, e Ele quer mover de novo a sua vida. Talvez eu falei a respeito da igreja, que a igreja pode acontecer sem o mover no Espírito Santo, e a nossa vida pessoal também. Tudo vai acontecendo quando a gente não deu mais lugar no Espírito Santo para as nossas vidas. Então a gente levanta, trabalha e volta, e paga as contas, e compra e faz, pela misericórdia do Senhor, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Mas será que eu estou chamando o meu Espírito, o meu amigo Espírito Santo, para mover a minha vida o dia todo? Será que eu estou chamando o meu amigo Espírito Santo para me dar direções, para me falar? Será que eu estou chamando o meu amigo Espírito Santo para aquecer o meu coração durante o meu dia, para de repente eu parar tudo, deixar a louça na pia e dobrar o meu joelho e falar, o que você está querendo falar comigo agora? Eis-me aqui para te ouvir. Aleluia, aleluia. Irmãos, é só o Espírito Santo que pode transformar a nossa vida. É só o Espírito Santo que pode transformar. Eu posso desejar fazer um esforço para mudar, mas não acontece. É Ele que tem o poder transformador. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo, nós precisamos clamar por esse poder do Espírito Santo, para Ele transformar a nossa vida, e essa transformação é de dentro para fora, é de dentro para fora, por isso que a transformação é chamada fruto do Espírito. Você já viu alguma árvore fazendo força para dar fruto? Não faz. Porque isso acontece naturalmente. Ela está plantada numa terra, ela tem a seiva correndo, e por isso o fruto vem. O Espírito Santo quer transformar as nossas vidas. Mas eu preciso me voltar para Ele. Ele vai transformar à medida que a gente se volta para Ele, à medida que a gente pede, transforma-me, Senhor. Eu não quero ser assim, eu quero ser mudado. Eu quero que o fruto do Espírito comece a frutificar em mim, para que as pessoas venham colher desses frutos em mim, do amor, da paciência, da longanimidade, da benignidade, da fé, da mansidão, do domínio próprio, porque quando eu tenho o fruto do Espírito, aquele que convive comigo, que é abençoado. A minha vida exala Jesus, a minha vida exala o Espírito Santo. Só se a gente não dá atenção para buscar, isso não vai acontecer. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu estava falando da Trindade. É a Trindade que olhou para nós. É o Pai que olhou para nós. E a Trindade se une. Porque quando o homem é separado de Deus, o Deus, o Pai, primeiro que eles estavam ali, criando todas as coisas. O Deus, o Pai, Ele fala, eu vou enviar o Espírito, eu vou enviar o meu Filho para morrer no lugar deles. E a gente sabe o que esse Deus faz, nasce nessa terra como um pecador, sente tudo que nós sentimos, passa pelo sofrimento que nós passamos, como João falou no domingo passado. E quando está chegando a hora dele entregar a sua vida por nós naquela cruz, ele usa ali, o evangelista João usa 4 capítulos, 14, 15, 16, 17, 4 capítulos, Jesus preparando a sua igreja, dizendo que Ele vai, mas Ele não ia deixar a gente órfã. Capítulo 14 de João, Ele fala, não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador. O outro Consolador. Vamos abrir em João aí. Deixa eu ver qual versículo que é. 15, 16. 15, vai. Jesus promete o Espírito Santo. João 14, 15. Antes disso, minha introdução. Jesus está para entregar sua vida. Ele pede para preparar a ceia. E é na ceia essa conversa.
É na ceia que ele começa ensinando o que é humildade. É na ceia que ele lava os pés dos seus discípulos, para nos ensinar que nós somos servos. E aqui no 14 ele começa a falar que ele vai preparar lugar. E no versículo 15 ele diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Se você observar aqui, versículo 16, ele lhes dará outro Consolador. Essa palavra outro no grego é allos. E ele tem, ele significa, eu vou enviar outro, aqui numa linguagem bem simplesinha, igualzinho a mim. Igualzinho. É o mesmo. É outro na mesma consistência, no mesmo poder, na mesma unção. Eu vou, porque Jesus, irmãos, ele ganhou um corpo. Ele nasceu carne. E quando ele ressuscitou, ele continua carne. E quando ele subiu com seu corpo em carne. Então, no céu, tem um homem de carne e osso. É Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo, como que ele vai estar com a gente todos os dias que ele prometeu até a consumação dos séculos? Através do Espírito Santo. Porque Jesus fala aqui depois, 17, Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Ele está falando para os discípulos naquela hora ali, vocês o conhecem, para os discípulos. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês. Ele habita com vocês, porque era o Senhor Jesus, habitando com o Pedro aqui e Jesus aqui. Mas depois ele vai falar, e ele estará em vocês. Porque depois que Jesus fez, que foi o Espírito Santo veio estar em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. E aí ele continua dizendo no 18, eu não deixarei que fiquem órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. Nós temos o Espírito Santo aqui com a gente. E o Senhor começa a falar tudo isso. Eu vou, mas vocês não vão estar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. O capítulo 15, ele começa a falar a importância da gente permanecer nele, da gente estar ligado nele, para a gente poder dar fruto, e muito fruto. Ele vai dizer a importância da nossa conexão. E isso também tem a ver com o Espírito Santo, porque Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, e quem que dá vida para o ramo dá fruto, é a seiva, e essa seiva é o Espírito Santo. Aleluia! O capítulo 16, ele continua falando, prometendo, ele vai dizer, eu preciso ir para que ele venha. Porque os discípulos começam a ficar, meu Deus, ele vai, como é que vai ser? Ele fala, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não tenho como enviar o Consolador. Aqui, capítulo 16, versículo 5. João 16, 5. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Aleluia, aleluia. É Jesus falando, vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo está com vocês. O Espírito Santo está com vocês. O capítulo 17 de João, ele se levanta, ele vai orar, ele vai no Getsêmani. Pedir ao Pai forças. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Aleluia. Capítulo 18 de João, Jesus é preso. Os discípulos saem todos, cada um vai para o lado. Pedro nega Jesus. Acontece todo aquele alvoroço. Capítulo 19.
a crucificação de Jesus, a morte, tudo aquilo que acontece. Mas o capítulo 20 é um capítulo que o nosso coração enche, porque no capítulo 20 as mulheres vão de madrugada pensando que vão passar produto no corpo de Jesus, e o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus está vivo e ressurreto. E o que acontece em João 21 é que eles estão reunidos numa casa, estão todos trancados, e Jesus ressurreto aparece naquela casa, e ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. E muito mais do que isso, porque ele soprou na vida deles ali. Mas o evangelista Lucas registra que Jesus, depois da sua ressurreição, diz: fiquem em Jerusalém. Lucas 24, 49, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade de Jerusalém até que sejam revestidos do alto. Aleluia! O evangelista Lucas é quem também escreve Atos dos Apóstolos, e ele está escrevendo ali, dizendo no capítulo 1, que Jesus por 40 dias andou ressurreto, falando para eles as coisas do reino, mas na hora da ascensão, na hora que ele vai subir, ele diz, Atos 1:8, fiquem em Jerusalém, porque vocês mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Aleluia! É o Espírito Santo que está em nós, é o Espírito Santo que foi realmente derramado, porque eles obedeceram, ficaram em Jerusalém e foram cheios do Espírito Santo. E esse derramar transformou a vida deles. Então, Jesus transforma a gente de dentro para fora, e Jesus transforma a gente com poder que derrama sobre nós, irmãos. Depois do poder do Espírito Santo, você sabe, o Pedro, precipitado, impulsivo, todo aquele jeito, ele se levanta numa sabedoria, que prega uma palavra, que 3.000 almas se convertem. Esses discípulos que estavam antes trancados, com medo dos judeus, dos romanos, agora, com o poder do Espírito Santo, eles não têm mais medo, eles saem fazendo a obra, eles saem pregando o evangelho, eles saem curando os enfermos, eles saem ressuscitando os mortos, eles começam a sofrer perseguição, falam para eles parar de falar de Jesus, eles falam, não vamos parar de falar. Independente do que aconteça, eles não param, independente do risco de morte, de prisões. O que fez isso na vida desses homens? O poder do Espírito Santo. É o mesmo poder que quer agir as nossas vidas. É esse avivamento que eu busco, igreja. É esse avivamento que hoje o Senhor está falando para a gente, que a gente tem que almejar, ansiar, ter fome, ter sede desse poder do Espírito Santo, dessa vida em nós de novo. Nós não podemos ser pessoas que fiquem contando, olha, eu antes era cheio do Espírito Santo, uma vez eu tive uma experiência, glória a Deus pelas experiências, mas eu quero profetizar que Deus quer fazer muito mais na sua vida. Deus quer renovar as nossas vidas. Por isso nós temos que estar em Jerusalém. Jerusalém significa, sabe o quê? Lugar de obediência. Fique em Jerusalém, pessoal, não é para voltar para Galiléia, que Jesus falou, porque aqui em Jerusalém vai acontecer um negócio para vocês. Eu quero dizer para nós que Jerusalém para nós não é um lugar geográfico, mas é um lugar de estarmos em obediência. É um lugar de nós estarmos em santidade. É um lugar de nós estarmos em expectativa, o que é que será que Ele vai fazer? Eu vou esperar aqui nesse lugar de obediência, porque Ele vai fazer na minha vida. Nós vamos começar a frutificar. Mas eu quero de novo refletir com você, mais uma vez, como é que está a tua vida? Porque os discípulos receberam um revestimento de poder, não só para eles se tornarem pessoas ousadas, e se tornaram pessoas ousadas, mas eles se tornaram pessoas ousadas, cheias do poder de Deus, para uma obra, para um objetivo. Então, os dons, o poder, o revestimento que o Senhor nos dá é para um objetivo. Qual é esse objetivo? A missão dEle. A obra dEle. Porque é através do Espírito Santo que eu vou fazer a obra do Senhor. Que Ele podia fazer sozinho de boas.
Podia mandar os anjos aqui a fazer um trabalho impecável. Mas Ele escolheu nós, miseráveis pecadores, falhos e imperfeitos, porque somos nós que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E é nós que Ele quer usar, gente. É a nós que Ele quer usar. Então, o poder do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, a minha nesses 40 anos de cristã, qual fruto tem dado na minha vida, a unção que Ele me deu, os ministérios que Ele me deu, a graça que Ele me deu, a capacitação que Ele me deu. E agora eu pergunto, e as que Ele te deu, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Nós estamos multiplicando, nós estamos derramando na vida de alguém, eu estou ajudando alguma coisa na minha comunidade, eu estou envolvido em alguma coisa. Se eu não estou fazendo nada, irmãos, é como nós estamos como aquelas pessoas que pegaram os talentos que Deus deu e enterrou. Hoje o Espírito Santo quer nos despertar, é dia de desenterrar os talentos, é dia de preparar a terra do nosso coração, para que quando a chuva cair, porque se a chuva cai numa terra batida, o que acontece com essa água? Ela entra na terra batida? Ela não entra, ela escorre. Então eu não posso preparar avivamento, mas eu posso preparar a terra, para que quando a chuva vier, a minha terra seja saudável, a minha terra produzir frutos. O Senhor quer nos encher, irmãos. Mas nós precisamos estar envolvidos naquilo que Ele está fazendo. Naquilo que Ele está fazendo. Ah, Tânia, mas eu varrer um salão aqui, eu estou colaborando com o Espírito Santo, varrer é obra do Espírito Santo. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Eu preciso estar envolvido, porque o Espírito Santo é para que nós possamos fazer essa obra. Nós temos orado por pessoas, ou temos orado só para as nossas coisas. Só para as nossas coisas. Deus também me pegou forte lá algumas vezes. Um dia mesmo que teve oração por Israel, eu me lembrei, puxa, eu não estou orando por Israel. Israel é o povo amado do Senhor. A Bíblia fala que nós temos que orar por Israel. E aí, como o Senhor falou para mim assim, que tal você orar por Israel igual você ora pelo Rodrigo, hein? É verdade, Senhor. Porque para as nossas coisas a gente ora muito. Mas eu tenho orado por alguém, eu tenho me preocupado com alguém, eu tenho evangelizado. Como é que você está cuidando da sua família? Você tem sido uma esposa segundo a palavra de Deus? Você tem sido um marido segundo a palavra de Deus? Você tem sido um filho segundo a palavra de Deus? Porque é a obra do Espírito. É tudo para a glória de Deus. Eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Você sabia que depois de Atos 2, aquele avivamento, milagres, sinais, maravilhas, poder e tudo aquilo que estava acontecendo, e os discípulos não estavam dando conta de orar, de pregar a palavra, de orar pelas pessoas, de levar a cesta básica para as viúvas, de cuidar dos órfãos. E chegou uma hora que eles falaram, peraí. A gente vai precisar achar pessoas para, no meu palavreado, entregar a cesta básica e fazer as visitas para as viúvas. Ver se os órfãos estão tendo roupinha para eles e comida. Vamos pegar aí quem gosta de fazer essa parte social. Não foi assim. Foi assim, Atos 6, do 2 ao 4. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 3, Atos 6, 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, quem precisa orar e jejuar, não é só quem prega a palavra para buscar a palavra. Quem precisa orar e jejuar, não é só quem vai entregar uma canção, e essa canção tem que estar ungida. Quem precisa orar e jejuar e ser cheio do Espírito Santo, somos todos nós, irmãos. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Não dá para a gente fazer sem Ele. O Espírito Santo hoje, a minha oração é que Ele hoje nos renove, nos desperte, irmãos.
Porque Ele não quer a gente frio nem morno, porque o frio, o Senhor até aguenta, mas o morno o Senhor vai vomitar da sua boca, é o que diz a palavra do Senhor. E Ele está falando para uma igreja que é rica, abastada, não tem falta de nada, mas essa igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, Jesus está para o lado de fora da igreja, batendo, ver se eu posso entrar. Que Ele entre, que Ele entre. Que Ele entre. Teve um irmão lá, o pastor Farley, ele pregou uma palavra e eu falei, ai. Ele falou, quantos pastores que estão aqui, que estão tão preocupados que as pessoas venham para as suas igrejas, e vocês compram telão de LED, e vocês precisam ter as melhores condições, e as pessoas realmente procuram isso, viu? As pessoas vêm para a igreja, deixa eu ver como que é aqui, se é confortável, se tem de tudo. Deixa eu ver esse departamento infantil aqui, qual é o nível dele. É assim que o povo está procurando. O povo está procurando o que satisfaz e não o que o Senhor mandou. E ele falou assim, ele foi um dos que repetiu, e está acontecendo culto, e acontece tudo muito bonito, e Jesus não veio. É melhor vocês se preocuparem com que Jesus venha para o culto, do que as pessoas venham. Aleluia! E é isso, irmãos. E é isso, porque a gente se perde. Então, que essa igreja seja renovada, seja cheia do Espírito Santo, e cada um de nós, repito de novo, cada um de nós, porque quando o Espírito Santo derramar ainda mais, nós vamos ser cheios, transbordantes, transformados, diferentes, produtivos, alegres. A gente não vai se dobrar por qualquer luta que venha, porque a gente vai estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí, o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Eu preciso desentulhar os poços. Deus também tem falado muito com isso. Abraão abriu poços. E aí os filisteus entulharam os poços de Abraão. Quando Isaac foi morar no mesmo lugar que ele foi ver os poços, estava entupido. E ele precisou desentulhar esses poços para ter água de novo. E às vezes o nosso poço está cheio. Cheio de frustração. Cheio de decepção. Cheio de amargura. Cheio de falta de perdão. Cheio de preguiça. Cheio de tanta coisa. Que não tem mais espaço para o Espírito Santo encher, a gente já está cheio até aqui, ó. Então, a gente precisa, Senhor, eu quero sair, quero perdoar. Eu me frustrei, eu já sei, vou me frustrar até Jesus voltar. Eu fui traído, chorei, enxuguei a lágrima. Você, não sei quantas vezes mais até Jesus voltar. A gente precisa encarar isso, irmãos. O irmão fez alguma coisa para mim, doeu. Vão continuar fazendo até Jesus voltar. Porque aqui existem seres humanos falhos. Então, eu preciso conviver com o meu irmão, com os defeitos dele, orar por ele, tentar ajudar ele, e ele tentar ajudar a mim, que também sou imperfeito, tem um monte de coisa. E nós todos olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, e a gente correr a carreira todos juntos, olhando para ele, para a gente chegar junto lá. Deus vai fazer isso. Então, a gente precisa desentulhar os nossos poços. A outra coisa que eu quero só reafirmar, nós precisamos permanecer em Jerusalém, que é o lugar de obediência, de busca, de santidade. E em terceiro, clamar, pedir, interceder. E aqui eu quero usar alguns exemplos de grandes avivamentos que aconteceram na nossa era. Na nossa era, vamos colocar no século passado, bem pertinho da gente. Avivamento de Gales. Um adolescente, ele orou por pelo menos 11 anos, para que o Senhor avivasse a sua nação, para que o Senhor trouxesse avivamento em Gales. O Evan Roberts estava com 26 anos. Ele trabalhou lá no meio das coisas do carvão, e ele orava ali. Um dia o Senhor colocou no coração dele uma oração, e ele começou a orar: Senhor, dobra-nos, ou seja, quebra o nosso orgulho, quebra tudo que a gente está vivendo, dobra-nos, Senhor. Um dia ele vai no culto de jovens da igreja dele, e quando acaba o culto de jovens, o pastor chama e dá uma oportunidade para ele falar alguma coisa. E aí, ele rapidamente, ele falou no que ele tinha meditado.
ele estava meditando naquele dia em 4 pontos. E nesses 4 pontos ele falou muito rapidamente, ele não pregou, falou muito rapidamente. Os 4 pontos eram: confesse todo pecado conhecido, abandone tudo que entristece o Espírito Santo, obedeça prontamente ao Espírito e confesse Cristo publicamente. Ele falou rapidamente. Daqui a pouco, as pessoas começaram a vir à frente, confessando seus pecados, se derramando diante do Senhor, e começaram a confessar os seus pecados. E o Espírito Santo encheu aquele lugar, daquele moço que estava clamando e orando por isso há muito tempo. E aquele derramar começou a acontecer tão grande ali no país de Gales, que encheu aquela igreja, que começou a encher tanto, e que encheu centenas de igrejas, e que pessoas do mundo todo começaram a ir para o país de Gales para ver o que estava acontecendo. Irmãos, isso foi poderoso, porque não ficou só nos cultos, saiu para fora dos cultos. Olha o que começou a acontecer. Estima-se que mais de 100 mil pessoas professaram a fé em Jesus Cristo em menos de um ano. Em meses, 100 mil pessoas vieram para Jesus. Os bares perderam seus clientes, porque os crentes não iam mais dar lucro para os botecos. A criminalidade caiu, as pessoas converteram, largaram seus pecados. Os tribunais ficaram com poucos processos. Muitos devolveram objetos roubados e pagaram dívidas antigas. Famílias foram totalmente restauradas. E tem até uma história que diz que os cavalos nas minas não entendiam mais os comandos dos mineiros, porque eles não falavam mais palavrão. E os cavalos ficaram perdidos porque eles só falavam palavrão. Isso é uma mudança de alguém que começou a pedir: Senhor, nós queremos ser dobrados, nós queremos ser quebrados, traz avivamento para este lugar. Então eu posso clamar, você pode clamar pela tua vida: Senhor, eu não quero mais ser esse crente morno, eu não quero ter mais uma vida mais ou menos, Senhor. Eu não quero ser crente no domingo das 10 ao meio-dia e a minha semana é passar longe de você. Eu não quero mais isso na minha vida. Irmão, não vou poder falar todos, mas quantos avivamentos mudaram, quantas pessoas clamaram. Azusa, eles começaram a estudar Atos 2 e o William Seymour começou a pregar sobre a ação e o poder do Espírito Santo. Um dia que eles estão naquela casa orando, o Espírito Santo vem. A mulher que não sabia tocar piano começa a tocar piano, porque o Espírito Santo deu para ela esse dom. Ela fala 5 idiomas diferentes e mal sabia falar o próprio idioma dela, porque o Espírito Santo faz essas coisas. Era alguém que estava pedindo. Isso foi em 1906. 1994, avivamento em Toronto. Era uma igreja que estava orando, pelo menos há tempos, acho que essa que ele estava orando. Ele vinha orando há meses, o pastor vinha orando há meses por renovação espiritual. Aí um dia que ele chamou o pastor Randy Clark lá, para fazer culto. O Espírito Santo de Deus veio, irmão, e aquilo não parou mais de novo, e começou a ser tão cheio, as pessoas saíam carregadas do poder do Espírito Santo. Pessoas do mundo todo também começaram a ir para Toronto. Aquela que eu gosto bastante dela, Andy Baker, ela estava com a vida fria, espiritual, era uma missionária, precisava de direção de Deus, ela foi lá. O que Deus fez na vida dela foi tão glorioso, que ela ficou 7 dias sem forças. Eles traziam ela no culto carregada, e ela ia embora do culto carregada para dormir, e vinha de novo, de tanto poder do Espírito Santo que ela recebeu. E o Senhor falou com ela ali que ia dar Moçambique para ela, e tem dado. Randy Baker hoje, isso foi em 1994. Randy Baker hoje, sei lá quantas pessoas, ela já foi usada para ressuscitar. Dados de 5 anos atrás, ela já tinha ressuscitado mais de 400 pessoas pelo poder do Espírito Santo. Quantos surdos têm ouvido, cegos têm visto, alguém que foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Há poucos anos atrás, ele continua o mesmo, ele não mudou. Jesus não mudou. Avivamento de Pensacola, 1995. O pastor estava também orando. Fazia 2 anos pedindo avivamento, pedindo renovo no poder do Espírito. E um dia, culto de Dia dos Pais, ele estava triste porque ele tinha perdido, acho que a mãe, pediu para outro irmão lá da igreja pregar. E aí o Espírito Santo de Deus veio num dia comum.
E o poder foi tão grande de novo, o poder do Espírito Santo que não acabava mais, o culto durou horas, e as pessoas começaram de novo a ir para o mundo inteiro. Por que o povo do mundo inteiro ia para esses avivamentos? Porque quem entrava debaixo daquela chuva era cheio também. Era cheio também e voltava para as suas cidades cheios também, e chegavam nas suas igrejas e derramavam sobre as suas igrejas também. É esse Deus poderoso, mas que nós precisamos clamar. Você veja que cada um deles, o pastor estava clamando, as pessoas estavam pedindo. Eu estou falando de igrejas, e nós vamos pedir como igreja, mas eu quero também enfatizar para você pedir sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo, irmãos. Avivamento das Ilhas Hébridas, 1949. Esse é bem legal, porque estava muito frio a igreja, os jovens foram tudo embora da igreja, estava uma friagem terrível. E aí duas senhoras idosas que não podiam nem mal ir à igreja. Uma tinha acho que 84 anos e era cega, a Peg Smith. E a Christine, ela tinha 82 anos e ela tinha artrite. E elas começaram a clamar para o Senhor trazer avivamento sobre aquele lugar. E elas começavam a orar todo dia. E um dia, uma delas tem um sentimento que realmente Deus vai fazer. Deus vai trazer. Ela chega para o pastor e fala, pastor, chama o pregador Duncan Campbell para vir aqui. Eu tive um sentimento que se ele vier pregar aqui vai acontecer alguma coisa. Mas, note, não tinha a ver com o pregador. E mesmo enquanto as duas estão orando na casinha delas, tinha um grupo de homens orando. Tinha um grupo de homens orando lá por avivamento. Amém. Tinha um grupo de homens na igreja que também estavam orando por avivamento. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo. Aí mandaram chamar o Duncan Campbell. Aí ele falou, não posso ir. Estou com a agenda cheia. A programação está cheia. E aí o Espírito Santo falou para ele, cancela a sua programação, é para você ir para lá. Mas não tinha a ver com ele, irmãos. Ele mesmo relata nos escritos dele. Ele chegou lá, tinha um povo com sede. Ele chegou lá, tinha um povo com sede do poder do Espírito Santo. E ele começou a pregar uma pregação simples e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aleluia, não eram numa igreja, as igrejas ficaram cheias buscando Deus. Conversões genuínas, restauração de famílias, abandono de pecados e vícios, mudança no comportamento da comunidade. É por isso que nós precisamos, irmãos, desentulhar os nossos poços. Precisamos permanecer em Jerusalém, o lugar da obediência, da santidade. Precisamos buscar, clamar, pedir. Porque eu não posso produzir o avivamento, só Deus pode. Mas eu posso clamar. Eu posso preparar a terra, e essa terra com sede, porque Ele vai derramar. Ele vai fazer isso. Nós precisamos acordar, igreja, para começar a pedir por mais de Deus. Para começar a pedir por mais do Espírito Santo. Nós precisamos ansiar que se nós não temos sede, Senhor, enche a minha vida, a minha goela de saldo grosso dessa vida, para eu morrer de sede do Espírito Santo, porque Ele vai vir sobre os sedentos. Eu não posso mais viver essa vida normalzinha, porque Ele não tem sido derramado, não é por causa que Ele não quer, é porque Ele não tem encontrado pessoas com sede. Nós precisamos ter sede. Quando eu me converti, estou terminando, em 1985, depois da conversão, que a gente mais ansiava era ser cheio do Espírito Santo, era receber o dom de outras línguas. E é um dom que a gente deve buscar. A Bíblia fala que aquele que fala em outras línguas, ele edifica a si mesmo. Então, se você vai falando em outras línguas, você vai ficando forte no Espírito. Irmãos, e era como se fosse uma corrida para ganhar o primeiro lugar. A gente, um crente que não tinha, fala, pô, eu preciso ter, eu quero Jesus, eu quero experimentar isso tudo. E entenda, batismo no Espírito Santo não é só para aquele que fala em línguas. Batismo no Espírito Santo é para aquele que é renovado. Cada um vai ser renovado de um jeito. Mas a gente buscava. Acabava o culto. A igreja que eu frequentava, ela era metade dessa aqui, o salão. E começou a acontecer um avivamento ali.
Porque os jovens do campo de futebol ali do bairro Olímpico, que ficavam usando droga o tempo todo, um converteu. Aí ele foi lá, chamou o outro, e chamou o outro. E ali foi chegando 30, 40 jovens, tudo que deixaram as drogas e vieram para lá. E aí eles iam falando do amor de Deus para suas famílias, para os seus irmãos. E aquela igreja começou a encher, e os jovens tinham essa sede. Quando acabava o culto, que já tinha sido uma bênção, os jovens se juntavam assim no canto da igreja, e davam as mãos e começavam a clamar e pedir pelo poder do Espírito Santo. E alguns começavam a ser batizados, e os outros gritando glória a Deus e aleluia bem alto. E o pastor dizia assim: ei, vocês estão atrapalhando a comunhão com os irmãos, quer conversar? E cada vez que eu conto essa história, eu falo, eu queria tanto ter esse problema. Queria tanto ter esse problema. Aí o pastor amava atenção, e a gente tinha umas salinhas, uns escritórios, aí a gente corria lá para... A gente não ia embora, não, irmãos. Aí a gente corria lá para as salinhas e juntava de novo todo mundo bem apertadinho e começava a clamar o poder do Espírito Santo e como Jesus, como o Espírito Santo nos visitava naquele lugar. Sabe qual é o resultado disso? Muitos daqueles jovens hoje são pastores, pastoras, missionários, a vida deles estão dando fruto onde eles estão. Quando eu vejo notícias deles, alguns estão no interior de São Paulo, são homens e mulheres pregando a palavra de Deus. Nós precisamos buscar, irmãos. Eu fui batizada no mês de julho, e aí eu não tinha sido batizada com o Espírito Santo ainda, fui batizada nas águas. Eu quero línguas, eu quero isso. E a gente foi em 2 ônibus para o Vale da Bênção, que fui batizada lá. Pensa, a gente foi cantando e orando na ida e na volta. O violão e todo mundo cantando. E aí não fui batizada no ônibus, não fui cheia do Espírito Santo no ônibus. Aí os jovens falaram, vamos buscar mais um pouco. Aí quando abriu o salão da igreja, tinha uma escada, nós subimos tudo de novo. E continuamos a buscar. Era essa a sede que a gente tinha. Naquele dia, o Senhor me revestiu de poder, unção e autoridade lá no salão da igreja. É isso que Ele vai derramar sobre os sedentos. Isso não pode ser história de 1985. Isso tem que ser história de 2026. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida. Mas nós precisamos ter sede, nós vamos provar de transformação e de frutos. Vamos ficar em pé, irmãos. Feche seus olhos. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer com você. Deus quer fazer em você. Ora baxere cantere manaraba xere andaramai. Xere cantere manama xarabas. Xaramanarabas. Xaramanarabas. Nós começamos essa palavra falando de Joel, que num tempo de crise Deus levanta o Espírito Santo para falar na boca de Joel. Por arrependimento, por quebrantamento. Quais são as crises que você está vivendo na sua vida? Começa a perceber. Começa a perceber que Deus está chamando a tua atenção, porque tem algo glorioso chegando aí. Tem algo muito grandioso chegando por aí. Oh, aleluia! Tem algo grandioso chegando por aí, que vai mudar o cenário da tua vida. Mas muito mais poderoso do que isso é que Ele vai derramar chuvas de avivamento. Ele vai derramar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Que tal nós começarmos desentulhando os nossos poços? Que tal agora você aí com seus olhos fechados e dizer, Senhor, eu não quero mais carregar esse ressentimento, Senhor. Não quero mais carregar, Senhor, essas dores da decepção, da frustração, da traição. Não quero mais carregar, Senhor, essa pedra que encheu o meu poço, essa pedra da mesmice, da rotina. Eu não quero mais carregar, Senhor amado, meu coração cheio da preguiça, da falta de vontade. Senhor, hoje eu quero desentulhar os poços. Comece, irmão, tirando essas pedras que entulharam a sua vida. Comece tirando as coisas que entulharam a sua vida.
Oh, rababa shereanda remiana rabada basharabia da baba shoreanda ramanaya. Sharamana rabashe kalarabadaias. Oh, quem sabe orarmos os pontos de Evan Roberts, comece a confessar todo o pecado conhecido. Abandonar o que entristece o Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo, começar a confessar publicamente: eu sou de Cristo, eu quero é Cristo, eu sou de Jesus. Oh Senhor, só o Teu Espírito Santo pode. Só o Teu Espírito Santo pode fazer em nós. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, sonda cada um aqui, Espírito Santo. Ajuda o meu irmão a tirar as pedras dos poços que estavam fechados. Espírito Santo, ajuda os meus irmãos a perdoar. Ajuda os meus irmãos a não olhar mais para as frustrações, para as tristezas. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós queremos arrepender do nosso pecado, mas até o arrependimento é produzido por você. Traz arrependimento, Espírito Santo. Traz inconformismo do jeito que a gente está, Espírito Santo. Traz inconformismo nos corações. Eu não quero mais estar assim. Que traga no teu coração: eu não quero mais ficar assim, eu não quero me contentar assim, eu quero mais. Eu quero ficar em Jerusalém, eu quero ficar no lugar da obediência, eu quero ficar no lugar dos comandos que Deus tem me dado. Eu não quero tomar outra direção senão a que Deus me deu. Porque Ele fez em Atos 2 e Ele continua fazendo de novo. Ele continua fazendo de novo. Ele fez nesses lugares que eu falei, Ele fez em muitos outros lugares. Ele quer fazer aqui, Ele quer fazer na sua vida. Jesus, um dia andando aqui nessa terra, Ele subiu num lugar e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que beber de mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E a Bíblia diz que Ele falava isso a respeito do Espírito Santo, que haveria de ser derramado quando Ele fosse. Aquele que tem sede, irmãos, o Espírito Santo vai começar a jorrar do seu interior. E essas águas vão molhar, vão encharcar o escritório que você trabalha. E as águas do Espírito Santo na tua vida vai encharcar a sala de aula que você estuda. E o Espírito Santo jorrando na tua vida vai jorrar no poder do Espírito para abençoar outras vidas. O Senhor quer te renovar hoje, quer te levantar em oração e intercessão, quer te despertar nas madrugadas. Levante a sua voz e comece a glorificar o mais alto que você puder. Se você já fala em outras línguas, dá liberdade ao Espírito, vai falando. Se você fala em outras línguas, dá liberdade agora e deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir.